Pegue o Evangelho, por favor. Vamos aumentar nossa fé, porque é através da palavra que as coisas acontecem. Tudo acontece através da palavra. Tudo. Olha, a nossa fé vem pela palavra, a nossa salvação vem pela palavra, os milagres vêm pela palavra, a solução de problemas, a presença de Deus, o poder do Espírito Santo, tudo vem através da palavra. Então a gente precisa assimilar esta palavra. Quanto mais íntimo você ficar desta palavra, mais íntimo você será de Deus. Porque Jesus é a palavra. E essa mensagem que você vai ouvir agora vai com certeza te esclarecer muita coisa. Então, abra no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 8. Acharam? Está escrito assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Muitas traduções acrescentam a palavra Deus. Diz o Senhor Deus, para frisar que é Deus que está falando. O Senhor Deus, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Então está falando realmente de Deus. Porque só Deus é o Todo-Poderoso, correto? Eu vou ler de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Agora você vai ter o privilégio de repetir essa declaração do Todo-Poderoso. Vamos lá, bem alto e bem forte. Eu sou. Que maravilha, hein? Fala, eu sou assim, como quem diz, eu sou mesmo. Vamos lá, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Você está precisando resolver problemas? Problemas que você não consegue resolver? Sarar de doenças que nem a medicina consegue te curar? Se libertar de situações que ninguém neste mundo é capaz de te livrar? O Todo-Poderoso pode. Você crê nisto? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, diga glória, glória ao teu nome, Todo-Poderoso. Continua, você que está assistindo pela TV, ouvindo pela Rádio Feliz ou outra emissora, você que está acompanhando pelo youtube.com/JoãoRibe, ao vivo agora, glorifique a Deus conosco. Isso, diga glória ao teu nome Todo-Poderoso. Oh glória, continua, não pare. Pai querido e Deus amado, este povo aqui presente, quem está à distância acompanhando, não quer ouvir um mortal falar, um ser humano falar. Eles querem ouvir o Todo-Poderoso. Não foi o Senhor quem fez essa declaração? Então continua falando conosco. Vem agora com teu Espírito. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis sentar, por favor. Primeira coisa, eu sou. Quero que você
Se tiver uma caneta aí, passe um traço embaixo deste eu sou. Porque eu sou, é o nome que Deus revelou sobre Ele mesmo. Deixe-me calcular aqui mais ou menos para você, há uns 3.470 anos atrás, Moisés lá no Monte Sinai, viu uma sarça pegando fogo, mas ela nunca se consumia. Ele ficou intrigado com aquele foco de incêndio no Monte Sinai e foi se aproximar, porque o fogo não se apagava. Ele ficou olhando durante muitos minutos, quem sabe até mais do que horas, mas que estranho, aquele fogo não se apaga. O que será que está queimando? E ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele ouve Deus falar. E Deus manda ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava é terra santa. E Deus se identifica ali, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Abraão, Isaac e Jacó viveram muitos séculos antes de Moisés. E Moisés começa a tremer e tem até medo de olhar. E a voz continua falando com ele e diz: por que apareceu? Por que está falando com ele? Qual é a missão que Moisés terá pela frente? Por que ele foi escolhido pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? E Moisés então tenta se livrar daquela missão. Ele não quer a missão, mas Deus o escolheu. E Deus diz: você vai lá falar com os filhos de Israel que estão há 430 anos escravizados no Egito. E você vai dizer para eles que eu, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, te enviei. Aí o Moisés diz: mas Senhor, quando eles me perguntarem qual o nome de Deus, o que eu vou responder? Deus te apareceu? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te apareceu mesmo? Eles vão me perguntar: qual é o seu nome? O que eu respondo? O que eu digo? Vá comigo no livro de Êxodo. Estamos voltando na história. Êxodo capítulo 3. Eu quero ler o versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Eles vão perguntar: ah, é? O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó te apareceu? Você conversou com ele mesmo? É verdade? Então, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O que eu digo para eles? Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou. No original hebraico são 4 letras, YHVH, e é um nome impronunciável. O nome de Deus é impronunciável, mas é um verbo. Atenção! Aqui a gente já começa a entender um pouquinho as coisas. Ele se identifica como verbo. Eu sou o que sou. E os estudiosos, eruditos e os rabinos judaicos que decifram a Torá, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, estudando muito esse nome, chegaram à conclusão teológica que esse nome que Deus disse para Moisés envolve, ao mesmo tempo, nestas 4 letras, o passado, o presente e o futuro. Ou seja, é o Deus que era, é o Deus que é e é o Deus que sempre será. E já vimos que é o verbo.
Ele poderia ter falado qualquer nome, mas ele disse um verbo. Então Moisés ficou bastante intrigado com isso. Ele vai cumprir a sua missão para este que se apresenta como o Deus que sempre foi. E este Deus aqui vai se revelar a partir daí, durante toda a Escritura Sagrada, cada vez mais, para que a humanidade possa conhecê-lo melhor. E um dos livros que mais Deus se revela é justamente o livro do profeta Isaías. Não por acaso, o mais evangélico de todos os livros do Antigo Testamento, o mais, vamos dizer, cristão de todos os livros do Antigo Testamento, ainda que Cristo não tivesse vindo ao mundo. E aqui no livro do profeta Isaías, eu quero que você vá comigo no capítulo 44. Isaías, capítulo 44, nós vamos ler o versículo 6. Deus falando, hein? Eu gosto do livro de Isaías por causa disso. Deus fala o tempo todo, escute. Assim diz o Senhor. Repare que essa palavra Senhor está toda em maiúsculas. E era assim que os copistas colocavam o nome de Deus, YHVH, por medo de invocar o nome de Deus em vão. Então, toda vez que você encontrar a palavra Senhor assim em maiúsculas, está se referindo àquele nome que ele revelou para Moisés, eu sou. Assim diz o Senhor, em outras palavras, assim diz o eu sou, assim diz o verbo, Rei de Israel e seu Redentor. Está começando a pegar coisa? Isso foi escrito 700 anos antes de Cristo. O Senhor dos Exércitos, volta a repetir o tetragrama sagrado. O Senhor dos Exércitos. E aí ele diz, eu sou, preste atenção, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O eu sou está dizendo, não existe outro Deus. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Em outras palavras, eu sou também o único, não há outro Deus. No versículo 8, ele reafirma isso. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Deus está perguntando para essa humanidade que acredita em tantos deuses, tantas divindades. Deus está perguntando, o próprio Deus, há outro Deus além de mim? Deus mesmo responde, não! Ó, com exclamação, hein? Não! Deus está afirmando, não! Não há outra rocha que eu conheça. E na palavra rocha, já nos veio outra pista maravilhosa. Este Deus aqui, nesse mesmo capítulo, no versículo 24, ele vai dizer que é o Criador de tudo. Veja o versículo 24. Assim diz o Senhor, leia direito, assim diz o eu sou, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, eu sou o eu sou. Quem está pegando a coisa? Eu sou o eu sou, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Sem ajuda de ninguém? Por mim mesmo. Este Deus que já falou que criou por si mesmo todas as coisas, ele vai dizer que não dá glória dele para ninguém. Capítulo 48 de Isaías, versículo 11. Vai comigo lá. Escute o que o próprio Deus está falando. Por amor de mim,
por amor de mim o farei. Porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei a outrem. Eu não vou dar minha glória para ninguém. Isso iria profanar o meu nome. Não vou dar para ninguém a minha glória. Versículo 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ele está dizendo, eu sou o único, eu não vou dar minha glória para ninguém, eu criei todas as coisas, eu sou o Criador. Então ele já se identificou no Antigo Testamento como o eu sou, ele já se identificou como o primeiro e último, ele já se identificou como o Redentor, e ele já se identificou como a rocha, e ele se identifica como o autor de todas as coisas, e que a glória dele não dá para ninguém não. Então nós estamos falando do único Deus. Diga, só existe um Deus. Isso é importante, você tem que colocar isso na cabeça. Só existe um Deus. Não existe um único Deus e abaixo dele mini deuses. Ou deuses menores. Abaixo dele só criaturas que ele fez surgir. Porque ele é o Todo-Poderoso. Abaixo dele não há mini-deuses. Abaixo dele não há deuses menores. Abaixo dele só há criaturas. Ele é o único Criador. Diga, ele é o único Criador. Ele é o único Todo-Poderoso. Isso é muito importante, você tem que entender isso. Parece que eu estou dizendo uma coisa óbvia. Eu sei, sabe nada. Tem religião ensinando que Jesus, por exemplo, é um mini-deus. Ou um Deus. Mas a palavra está dizendo que não tem outro Deus. Ele mesmo está dizendo, acaso existe outro Deus? Não, não há outra rocha que eu conheça. Não existe outra rocha. Não existe outro Redentor. Não existe outro Verbo. Não existe outra pessoa que seja o primeiro e o último. Não existe outro Criador de todas as coisas. Então, nós estamos falando do único Deus. Diga, o único Deus. O único Criador. Então vamos lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Escute. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então, se a palavra está dizendo e afirmando isso, e nós sabemos que é isso, e só existe um único Deus, então, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, quem é que está falando? Vamos voltar em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que foi o início da mensagem. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso há de vir. De quem a palavra está falando? De Deus. Diga, de Deus. Deus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso virá. O único Deus. Mas ele se revelou a nós. E apareceu para João o evangelista, que já estava velho, com mais de 90 anos. E João evangelista, na juventude, foi o primeiro discípulo de Jesus, e ele tinha uma idade equivalente à de Jesus. Eles eram praticamente da mesma faixa etária.
E João Evangelista, juntamente com André, foi o primeiro discípulo de Jesus. Aliás, João Evangelista é o único que vai acompanhar Jesus desde o começo até o último suspiro na cruz. É o único discípulo que vai continuar debaixo da cruz, é o único discípulo que não vai fugir. Ele é o único também que vai durar mais do que os outros. Todos os outros 11 discípulos de Jesus morreram antes dele. Todos. Não ficou um. João se tornou a última testemunha viva, o último dos 12. E quando ele estava velho, ele foi preso, porque era um pregador do Evangelho. Roma e Israel e o mundo consideravam aquele idoso um homem muito perigoso. E colocaram João Evangelista numa prisão de segurança máxima, numa ilha isolada na Grécia, uma ilha chamada Patmos. E o idoso João está lá, prisioneiro naquela ilha, prisioneiro na ilha. E ele vai contar para a gente o que aconteceu com ele quando estava preso na ilha de Patmos. Acompanhe comigo, versículo 9. Eu, João, ele está dando nome. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele foi generoso com os seus algozes. Porque ele poderia dizer aqui, eu estava preso na ilha chamada Patmos, mas ele falou suavemente, eu estava na ilha chamada Patmos. Quer dizer, dá a impressão que ele foi lá passear. Está numa ilha, descansando, né? E ele suavemente fala da sua prisão. Na verdade, ele estava encarcerado, ele não podia sair dali. Ele não podia mais falar de Jesus, não podia mais pregar o Evangelho, ele não teria como se comunicar com as pessoas. João está numa situação difícil, e ele conta no versículo 10: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele está contando então que saiu do corpo, ele foi arrebatado em espírito. Ele é um homem santo, ele é um homem de Deus. Ele viveu essa experiência, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aqui, o dia do Senhor é o domingo, o dia que Jesus ressuscitou, ficou sendo chamado já no primeiro século como o dia do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. A pessoa estava atrás dele, que voz é essa? Quem está falando comigo? E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Atenção, não são castiçais para colocar velas. O castiçal que ele se refere ali é a menorá, que Deus mandou Moisés fazer para o tabernáculo. É uma haste com 7 pontas, e nas pontas tem um recipiente para colocar azeite e um pavio, e aí se acende aquele castiçal com 7 lamparinas, não são velas. Ele viu no meio dos 7 castiçais, olha só o versículo 13, um semelhante ao Filho do Homem. Por que João está dizendo semelhante ao Filho do Homem? Porque ele conheceu o Jesus de Nazaré. Ele conheceu o Jesus galileu. Ele conheceu Jesus muito, muito, muito mesmo. Conviveu com ele durante 3 anos, dia e noite.
Ele tinha muito aconchego com Jesus. Foi testemunha de todos os fatos que ocorreram com Jesus. Ele conhecia Jesus profundamente, cada traço, gesto, maneira, caminhar, olhar, jeito de se portar. Ele viu e era semelhante ao Filho do Homem, quer dizer, semelhante ao Senhor Jesus. Mas não é aquele Jesus que eu conheci, e nem o Jesus que morreu na cruz. Não é aquele Jesus que ficou conosco 40 dias depois de ressuscitado. Não é como eu o vi ali, depois de ressuscitado, subir aos céus. Nunca mais eu o vi. Já tem aproximadamente 60 anos que eu não vejo Jesus. Mas parece Jesus. Tem muito tempo que eu não o vejo. É semelhante a Ele. Parece o Filho do Homem. Continuando a leitura. Vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Atenção, ele não está no corpo. João está no espírito, ele foi arrebatado em espírito. E quando ele olha para o Senhor, ele vê esta cena gloriosa e ele não consegue sustentar-se de pé, mesmo estando em espírito. Não era o corpo do velho, não era o corpo do idoso. Ele está em espírito e ao contemplar aquele ser glorioso, que ele descreve de maneira tão resumida, mas impressionante, ele sente que a força falta até para o seu espírito, e ele cai como se estivesse morto. E ficou caído, como se tivesse morrido. Você pode imaginar uma pessoa morrer em espírito? A gente morre no corpo. Você pode imaginar um espírito morrer? E veja, não é o espírito de um homem profano, de um pecador, de um iníquo, de um ímpio, de um blasfemo, de um atormentado, de um perturbado, de um homem louco. É o espírito de um homem santo, que tem intimidade com Deus. Porém, o que ele vê diante dele é tão glorioso, que ele cai por terra como se estivesse morto. E eu, quando vi, bastou ele olhar, ele caiu aos seus pés como morto. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso que está falando com ele. É aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Só o Todo-Poderoso poderia ter na mão a chave da morte e do inferno. Mas espere,
Ele está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último. E o que vive, antes dele aparecer aqui glorioso para João, voltando 60 anos no tempo, na vida de João, João viu que um dia Jesus fez uma pregação para uma multidão de religiosos e eles ficaram irados, não aceitaram a pregação de Jesus. Eles não queriam ouvir Jesus. Aí Jesus disse: vocês não querem me ouvir porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não são de Deus. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Vocês não querem me ouvir, não querem me ver. Mas Abraão, que vocês dizem que é o vosso pai, Abraão viu o meu dia e alegrou-se e exultou. As pessoas começaram a rir de Jesus. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 56. Começaram a rir de Jesus. Zombaram dele. Tu não tens nem 50 anos e viste a Abraão, o nosso ancestral? Eles estão rindo porque Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. Eles estão rindo. Tu não tens 50 anos e viste a Abraão, que viveu 2000 anos antes da gente. Eles estão rindo. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o primeiro e o último. O que vive, eu já vivia antes de Abraão. E o que vive, fui morto. Espera aí, o Todo-Poderoso foi morto? Deus foi morto? Tem religiões que afirmam, e também o marxismo afirma, que Deus está morto. O marxismo diz uma meia-verdade. Só pega o fato da morte. O marxismo diz que Deus está morto. O marxismo devia dizer: ele foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Deus foi morto, mas Ele ressuscitou, e ressuscitou porque é o Todo-Poderoso. Fui morto. Fui morto. Deus foi morto aonde? Na cruz do Calvário. Naquela sexta-feira, pregado no madeiro às 9 horas da manhã, e que vai dar o último suspiro às 3 horas da tarde. Ele foi morto. Deus morto. Deus foi morto. Fui morto. Então ele está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último. Aquele que vive. Até aí nós cremos em Deus assim. Deus vive desde antes de a gente existir. Mas foi morto, Deus morto. Então ele está se identificando. Ele está dizendo quem é o Todo-Poderoso. Atenção, só existe um Deus. Não existe outro Deus. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Quem é o Pai da eternidade? Quem é o Deus maravilhoso? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Está vivo para todo sempre. Só Deus é eterno. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Então,
O que nós estamos aprendendo aqui? Que Ele é o Todo-Poderoso. E tem as chaves da morte e do inferno. Atenção, você que está com uma doença que te condena à morte. Ele ressuscitou vários mortos quando estava aqui na terra. O filho da viúva de Naim, a filha de 12 anos do Jairo, ressuscitou o Lázaro que estava morto há 4 dias e apodrecido. Ele mesmo ressuscitou. Ele é o Todo-Poderoso. E você aí com medo dessa doença. Estou com câncer, pastor. Você está com câncer? E está apavorado por quê? Uma vez uma mulher veio ouvir a pregação da palavra, ela não conseguiu entrar na igreja porque tinha muita gente lá em Queimados, Rio de Janeiro, e ela ficou encostada num poste ouvindo a pregação. Veio porque escutou no rádio e começou a garoar. Ela parecia até um pardal isolado na chuva. Uma mulher pesando 45 quilos, pele e osso, não se aguentava em pé, mas de lá de fora ela ouviu a palavra de Deus. E nem acreditou muito, ela disse: eu vou experimentar. Esse pastor está dizendo que se eu vier 7 vezes aqui, fizer a campanha de oração e acreditar em Jesus, Ele vai me curar. Mas o meu câncer já consumiu até o meu intestino, eu estou defecando pela boca. O Instituto do Câncer do Rio de Janeiro já me desenganou, me deu 3 meses de vida. Mas esse pastor, eu estou ouvindo aqui da rua, ele está dizendo que se eu vier e fizer a campanha de oração, eu vou ser curada. Por que não? Já que eu tenho 3 meses de vida, dá tempo de eu fazer essa campanha, eu vou morrer mesmo. Vou experimentar. Ela nem teve fé, ela falou: eu vou experimentar. E começou a vir na igreja toda semana, lá na Paz e Vida de Queimados, Rio de Janeiro. Começou a vir toda a reunião, mesmo se arrastando no chão, mesmo com dificuldade. Quando ela terminou a campanha, ela já estava se alimentando normalmente, estava fazendo as necessidades número 1 e número 2 pelas vias normais, não defecava mais pela garganta, engordou. A quimioterapia tinha acabado com o cabelo, com os cílios, com a sobrancelha. Ela era pele e osso, ela era um cadáver ambulante. Mas aí, fazendo a campanha, ela foi curada e engordou para 65 quilos. Voltou no hospital do câncer, se apresentou para o médico. O médico atendeu como se ela fosse uma paciente nova. O que é que a senhora tem? Ô doutor, não está se lembrando de mim não? Ah, não, quem é você? Ah, eu sou a fulana. Não, não pode ser, você já estava desenganada, você ia morrer. Todas as tuas células e órgãos já tinham desaparecido. Você não tinha mais nada dentro de você. Sou eu, doutor. Me mostra teu documento, me mostra a tua identidade. Ela teve que mostrar a identidade para o médico. O médico foi lá no arquivo, pegou a ficha dela. Mas como é que pode? Como é que pode? Você já era para estar morta. Mas o Todo-Poderoso me salvou. O Todo-Poderoso me restaurou, reconstruiu meu intestino, meu rim, meu pâncreas, meu pulmão, meu coração, meus órgãos internos, a minha pele, a minha carne. Ele fez nascer cabelo, sobrancelha. Eu estou viva. Eu tenho nas mãos as chaves da morte. Está com medinho de morrer? É porque você não tem Jesus. Tem medinho de morrer? Você não tem Jesus. Tem pessoas que ficam apavoradas com a ideia da morte. Por que não tem Jesus? Porque Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus, ele tem as chaves da morte.
Ele tranca a morte para você, Ele tranca a sepultura para você não entrar. Só tem medo da morte quem não crê nas palavras do Senhor Jesus e quem não é de Jesus. E o que é maravilhoso Ele declarar aqui: e tenho também a chave do inferno. Sabe, eu estava entrando no inferno. Quando eu tinha 20 anos. Eu estava entrando no inferno. Jesus me puxou pela mão. E Ele falou: Joaíbe, eu vou trancar o inferno. Aqui você não entra mais. E vou abrir o céu para você. Ele tem as chaves da morte e do inferno, e Ele tem as chaves do céu. Não é o São Pedro, não. Não é o São Pedro que tem as chaves do céu. Pedro está lá no paraíso, glória a Deus, venceu, está lá, que legal, meu irmão Pedro. Mas quem tem a chave do céu, a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou. Eu sou. Há outro Deus além de mim? Não, não há. Eu dou risada quando eu pego as traduções do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, que a Sociedade Torre de Vigia imprime e distribui para os seus fiéis, onde logo de cara, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, eles adulteram a palavra, porque eles têm que defender que Jeová é o único Deus. Aliás, Jeová não é o nome de Deus, o nome de Deus é Yahvé, o mais aproximado é Yahvé. Mas eles querem defender que Yahvé é Deus. Ok, eu concordo plenamente. Mas eles não aceitam que Jesus é quem Ele é. Então eles escrevem assim no 1º versículo. Olha a adulteração que eles fazem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, um Deus. Como se existissem deuses menores. Como se Jesus fosse um Deus menor. Escute isso, você que está nessa crendice, que está sendo enganada por religiões e por palavras adulteradas. Escute, Ele não é um Deus menor, Ele é o Deus maior. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele há de vir, o Todo-Poderoso há de vir. E agora o Todo-Poderoso quer fechar para você a porta da sepultura. E Ele quer abrir para você a porta do céu. E Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Ó o detalhe, eu sou a porta. Eu sou Deus. Ele é Deus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Toda igreja fique de pé. Você está preocupado ou preocupada com esse probleminha que não consegue resolver? Só se preocupa quem não é de Jesus. Porque quem é de Jesus está com o Todo-Poderoso. A porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Você está preocupado ou preocupada com muitas coisas nesta vida, mas é porque você ainda não crê no Todo-Poderoso. É Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que há de vir e Ele está vindo. Então há um só Deus, e Jesus é Deus. Há um só Deus Todo-Poderoso, e Jesus é o Todo-Poderoso. Há só um que pode dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, quer dizer, a primeira letra do alfabeto grego, Alfa, e Ômega, a última letra do alfabeto grego. Em português ele diria: eu sou a letra A na língua portuguesa, e eu sou a letra Z na língua portuguesa. Eu sou o Alfa e o Ômega. Só um diz: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o
teu Redentor. Ele já afirma isso desde o Antigo Testamento. Eu sou o Verbo, eu sou o que sou. No princípio era o Verbo. Você anda preocupado ou preocupada porque você ainda não crê em Jesus como você deveria crer. Você está crendo em Jesus aí, num Jesus derrotado, um Jesus impotente, um Jesus coitadinho, um Jesus vítima sim, porque ele foi vítima por causa dos nossos pecados, mas um Jesus vitimizado, tadinho, né? Não, tadinho não, ele é o Todo-Poderoso. E ele é teu amigo. Ele diz: eu vim te buscar, eu vim te salvar. Ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o princípio e ele é o fim. E ele é a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Você só não será salvo, só não será salva, se não entrar por essa única porta. Não tem outra porta, viu? Ele mesmo diz: por acaso há outra rocha além de mim? Há outro Deus além de mim? Há outro Redentor além de mim? Há? Não, não há. Há outro Deus além de mim? Não, não há. Só tem essa porta. As religiões estão te enganando, te deram outros caminhos, te deram uns atalhos que te levarão para o inferno, te deram uns atalhos que te levarão para a destruição e para a condenação final. Ainda mais que você está ouvindo essa palavra. Eu fui levantado por Deus para ser pregador. Eu não gosto nem que falem que eu sou profeta, eu sou pregador. E eu estou pregando para você a palavra que salva. Porque não há nada mais importante que Ele quer fazer na tua vida do que abrir o céu para você entrar. E Ele é a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Não tem nada mais importante. Eu prego isso. E se você ouvir e entrar pela porta, Ele vai trancar a sepultura para você nunca mais entrar lá, porque Ele disse: quem crê em mim nunca morrerá. Ele falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele e toda aquela que vive, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha para mim, eu nunca mais vou morrer. Eu creio nele, eu nunca mais vou morrer. Eu não preciso ir para o juízo final para saber que eu estou salvo. Eu já estou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tudo que eu tenho que fazer é perseverar até o fim. Tão fácil você ser salvo, salva. É isso que Ele quer fazer por você. O Todo-Poderoso depois vai resolver todos os teus problemas, tá bom? O Todo-Poderoso depois vai curar todas as tuas enfermidades, tá bom? O Todo-Poderoso depois vai abrir todas as portas profissionais e de trabalho que você precisa, tá bom? Mas a porta que Ele está abrindo agora para você é a porta da salvação. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por essa porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Você só não vai ser salvo se não quiser. Quem aqui quer ser salvo? Quem aqui quer entrar pela porta? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem. Os que querem, venham aqui para frente. E vem para cá do jeito que você está. Pode trazer tuas doenças, pode trazer teus vícios, pode trazer teus tormentos, teus demônios, teus traumas, teus medos, tuas aflições, tuas angústias, tuas depressões, todas as tuas tristezas, pode trazer para cá. Ele agora vai te dar vida e vida de verdade. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus.
Ele disse: eu vim. Está chegando mais gente. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Eu quero chamar o filho pródigo e a filha pródiga para vir também. A ovelha perdida vem também. Por quê? Porque ele é aquele que era e que há de vir. Filho pródigo e filha pródiga. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Vem, antes que ele volte, filha. Filha, vem. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Vem, filho, vem, filha, antes que ele volte. Volte para ele. Antes que ele volte, ele há de vir, ele é o Todo-Poderoso. E ele quer te encontrar, ele não quer te perder, não. Vem para ele, vem para ele. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Tudo o que você precisa está nele. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo que você precisa está nele, porque todas as coisas foram criadas por ele. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Tudo que você precisa está nele, porque ele criou todas as coisas. Pastor João Ribe, eu estou aqui e eu vim buscar mais força para continuar a minha caminhada. Porque eu creio em Jesus dessa maneira, mas sinto dificuldades em segui-lo como se deve. Eu tenho cometido muitas falhas, deslizes, tenho vacilado muitas vezes, eu tenho errado em várias ocasiões. Às vezes eu não vigio e eu acabo pecando e me entristeço demais, e eu quero mudar isso, eu quero ter mais domínio, eu quero ter mais firmeza, eu quero ter mais fé, eu quero estar de pé para quando ele voltar. Eu me sinto tão fraco, às vezes penso até em desistir, não tenho forças para orar, não tenho forças para ler a palavra, às vezes não tenho vontade nem de vir para a igreja. Eu preciso mudar, eu quero um renovo da minha fé. Se você sente tudo isso, é com você que o Espírito Santo está falando. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente também. E enquanto você vem, deixa eu falar com as pessoas que estão ouvindo e assistindo, tanto pela TV como pelo rádio. Vamos aplaudir a Jesus por cada pessoa que está vindo. Deixa eu falar com você que está no youtube.com/joãoribe, assistindo ao vivo esta mensagem. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer se firmar em Jesus. Não dá para você estar de pé diante dele, levando a vida do jeito que você está levando. Você vê que João, mesmo sendo um homem santo, um homem de Deus, o João evangelista estava em espírito e nem o seu espírito aguentou a glória do Senhor. Caiu aos seus pés como morto. Um homem de Deus, um homem santo, em espírito. E você quer estar de pé diante dele do jeito que você está vivendo. Eu falo com as pessoas que estão assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, assistindo pelo youtube.com/joãoribe, e também por quem está aqui. Aonde essa palavra estiver chegando, pensa um pouquinho, pensa. Se João, um homem santo em espírito, caiu aos seus pés como morto diante de tanta glória, você quer estar de pé levando a vida desse jeito? Quando ele voltar, você acha que você vai estar de pé? Você acha que vai ser arrebatado, arrebatada? Você não acha que está na hora de você consertar tua vida espiritual, teu relacionamento com Deus, se santificar, levar a vida cristã a sério, fugir do pecado, fugir das tentações e parar com esse negócio, eu peco e depois peço perdão e ele perdoa? Você não acha que já está na hora de você parar com essa palhaçada cristã? É uma palhaçada cristã. As igrejas hoje se tornaram isso, um circo para divertir bodes. Você não acha que está na hora de você pensar na volta de Jesus para valer? Estou falando com quem está aqui, com quem está me assistindo e ouvindo. E pode acreditar,
Eu estou fazendo de tudo para continuar de pé quando ele chegar. Para mim também não é fácil não, mas eu tenho que me esforçar, porque eu não tenho outra opção. E você não tem outra opção. Se mais alguém quiser vir para frente, venha, e quem está à distância se ajoelhe ao lado do televisor, ao lado do rádio, ao lado do computador. Quem está à distância e quer consertar a tua vida com Deus ou voltar para Jesus, se possível, se ajoelhe onde está. E se você estiver em trânsito, não tem como se ajoelhar, eu entendo, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, porque nós vamos orar. A igreja continue de pé, por favor, e quem veio para frente, se ajoelhe diante do altar. Deus falou com você, não falou? Muito. E Ele falou porque Ele te ama. Ele te ama muito. E a tua alma não pode se perder. Não pode. Coloque a mão assim, sobre o teu peito, na altura do coração. E com fé, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso. Eu ouvi a tua palavra. E eu creio que o Senhor é o único Deus e o Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que sempre foi e que sempre será, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu creio nisto e eu sei que o meu Redentor, a minha rocha, é o Todo-Poderoso. E o Senhor veio para me salvar e abriu esta porta para a minha salvação. E o Senhor garantiu que se eu entrar, eu serei salvo. Eu estou entrando. Me salva, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Apaga o meu passado, tanto o passado distante, como os pecados que cometi hoje. Apaga, Senhor, os meus erros, me purifica com o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário, e me dê agora, junto com o perdão, a alegria e a certeza da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e assim será até a minha morte, ou até o meu arrebatamento, para todo sempre, assim seja feito. Amém. Continue em espírito, que eu e a igreja iremos orar por você. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus único e verdadeiro, único e verdadeiro Deus, único Todo-Poderoso, única rocha, único Redentor, o único que é o primeiro e o último, Criador de tudo, nosso Criador também. O Senhor tem direito sobre toda a raça humana, porque o Senhor é o Criador. E o Senhor também tem direito como Redentor, como Remidor. O Senhor é o nosso dono duas vezes, por direito de criação e por direito de remissão. O Senhor nos comprou com seu sangue precioso. Nunca ninguém amou desta maneira, a ponto de dar a sua vida para salvar quem não merece. Por acaso eu merecia, Senhor? Por acaso eu fui salvo porque mereço? Só o Senhor poderia dar um valor tão grande a uma pessoa como eu. O Senhor é o meu Redentor, o meu Criador, o que me chama desde o ventre da mãe. E também com relação a esta pessoa que está aqui na sede nacional da Paz e Vida de joelhos, e com esta pessoa que está à distância orando também. O Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe, e no escuro do ventre, antes que o nosso rosto fosse formado, já nos chamava pelo nome. O
O Senhor é o nosso dono, o nosso Criador e agora o nosso remidor. Fomos comprados por um alto preço. Só o Senhor poderia pagar esse alto preço. Então todos nós queremos aqui pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados e suplicar pela tua ajuda através do teu Espírito Santo, o Paráclitos, para que fique dentro de cada um de nós, nos ajudando e nos guiando para perseverarmos até o fim. Agora, Senhor, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Escreve, Senhor. E se o nome dela já estava riscado, escreve de novo. Porque este filho pródigo voltou para a tua casa, esta filha pródiga voltou para a tua casa. E eu falo também com as pessoas à distância, também estão voltando para os teus braços de amor. Então recebe cada vida agora. Dá junto com o perdão a certeza e a alegria da salvação. Muito obrigado, Pai, por cada uma destas vidas. Ajuda-nos pelo Teu Espírito a perseverarmos até o fim, porque o Senhor disse: quem perseverar até o fim será salvo. Não deixa ninguém aqui desviar, não deixa ninguém aqui voltar atrás, não deixa ninguém aqui desistir. E quem estava fraco na fé, fortalece agora. Quem estava cambaleando com as pernas fracas, agora firma os seus pés sobre a rocha. Ah, Senhor, faz esta obra de restauração. Restaura cada vida, fortalece cada vida aqui. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Diga amém, Jesus.